privilégio poder estar com os irmãos nessa manhã para juntos refletirmos na palavra de Deus nesse púlpito centenário que já recebeu tantos pregadores da palavra de Deus e ter o privilégio de poder falar mais uma vez aos irmãos aqui. E trago o abraço do pastor Juan, que diz que está com muita saudade dos irmãos. Ele entrou em contato comigo ontem para orar, ele que já estava quase 11 horas da noite lá, que não era nem 7 horas da noite, mas ele que está bem à frente no nosso fuso, mas está com muita saudade dos irmãos, pediu para deixar o abraço caloroso dele aos irmãos nessa manhã. E meus queridos, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o tema Desfrutando o Céu na Terra. É sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa manhã, porque nós vivemos numa época em que muitos buscam transformar esse tempo, essa terra, num paraíso artificial. Mas não é essa a proposta de Deus para nós. Mesmo que a tecnologia ela nos traga conforto, a ciência nos prometa longevidade e nós podemos ver na nossa sociedade uma vida de liberdade e sem limites para aquilo que nós podemos fazer. A proposta de Deus é que nós vivamos aqui neste mundo como cidadãos da pátria celestial, para que nós vivamos aqui não como cidadãos dessa terra, mas como cidadãos da pátria celestial, que nós estamos a caminho dela, porque aqui somos apenas peregrinos, como já ouvimos nessa manhã, mas há uma terra que é a nossa terra, há um lugar que é o nosso lugar, há uma casa que é a nossa casa, e é para lá que nós estamos indo. Mas Deus não quer que nós vivamos isso apenas quando lá chegarmos. Ele já espera que eu e você vivamos e desfrutemos do céu enquanto nós estamos nessa jornada aqui na terra. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3 e vamos ler juntos os versos de 1 a 11. Colossenses capítulo 3, os versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, na minha versão, na Nova Almeida atualizada, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e continua a falar aos nossos corações nessa manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, apesar de tantas promessas de criar, de desejar criar esse paraíso artificial aqui na terra, o coração humano ele continua vazio, continua inquieto, continua sedento. E a pergunta que nós nos fazemos e devemos fazer é essa: será possível experimentar o céu aqui na terra? Será possível experimentar esse paraíso aqui na terra? Porque o nosso anseio é pelo céu, o nosso anseio é pela eternidade. E Jesus ele nos responde esse anseio do nosso coração quando em Mateus capítulo 4, verso 17, ele diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus.
Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou. Ele não é apenas uma realidade futura para nós, mas é uma atmosfera que já pode invadir a nossa vida hoje, aqui e agora. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no texto que nós lemos, nos mostra que a vida cristã não é apenas uma declaração de fé. A nossa vida cristã é uma prática diária que vai transformar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes também. Na maioria das vezes, nós vivemos a realidade do céu como aquela pessoa que já comprou seu pacote de férias, já agendou, já está tudo pago, eu só estou na expectativa daquele dia chegar. Só que não é isso que Deus quer para nós. A gente viver a expectativa do céu, apenas aguardando aquele dia chegar, não é esse o desejo de Deus para nós. Ele já quer que eu e você já comecemos a desfrutar dessas férias hoje mesmo, antes mesmo da data chegar, para que eu viva em plenitude. É claro que quando o céu chegar, quando aquele dia chegar, eu vou viver aquilo completo, pleno. Mas antes que esse dia chegue, Ele já quer que eu comece a desfrutar dessas férias. Então o céu para nós não é apenas uma realidade futura, é uma realidade presente para nós. Eu e você podemos sim desfrutar do céu hoje mesmo. E o desafio que nós temos então diante de nós é esse: trazer a atmosfera do céu para dentro da terra, para dentro da nossa rotina, para dentro da nossa família e da nossa sociedade. Então nessa manhã eu quero refletir com vocês por 3 grandes movimentos espirituais que nós precisamos fazer para desfrutarmos o céu na terra. Buscar as coisas do alto, morrer para as coisas terrenas e revestir-se de Cristo. Cada um desses movimentos é um passo que nós damos para experimentarmos mais do céu aqui na terra. Então, para desfrutarmos o céu na terra, nós precisamos buscar as coisas do alto. No texto que nós lemos, os versos de 1 a 4 deixam isso bem claro para nós, porque o apóstolo Paulo começa com um chamado radical para mim e para você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós precisamos buscar, procurar, ansiar pelas coisas do alto. O apóstolo Paulo aqui, ele não está nos dando uma sugestão, mas uma ordem espiritual, porque buscar as coisas do alto é viver com uma nova mentalidade, com uma nova identidade e uma nova prioridade. Porque o mundo, ele nos chama, ele nos convida a olhar para baixo, ele nos convida a olhar para as coisas aqui desse mundo, para os problemas, para os prazeres imediatos, para as conquistas terrenas. Mas o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, nos convida a olhar para o alto, para as coisas que vêm de Deus, para Cristo, para o céu, a olhar para a eternidade. E é exatamente essa mudança de olhar, de direção, que Jesus chama de arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento significa mudança de mente, trocar a nossa perspectiva terrena pela perspectiva celestial. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa nossa identificação com Cristo. Esse olhar para o alto é querer se parecer mais com Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele nos mostra, na nossa busca pelas coisas do alto, que ela está fundamentada exatamente nessa nossa união com Cristo. E ele nos dá pelo menos 5 dimensões dessa identificação com Cristo. Primeiro, morrer com Cristo. Vocês morreram. Ele nos diz no verso 3, vocês já morreram. Isso significa, meus queridos, que o pecado, ele já não mais tem domínio sobre nós. Porque a morte de Cristo não foi apenas por nós, mas também conosco. Quando ele morreu, nós também morremos para o poder do pecado. E é exatamente isso que nos dá autoridade de dizer não para o pecado, de dizer não vou pecar, porque eu já morri para o pecado.
Então, meus queridos, nós precisamos dizer não para as tentações, não para os pecados, porque eu estou morto para isso. Eu já morri com Cristo. A outra dimensão que nós temos é viver em Cristo. No verso 4 nós vemos: Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida de vocês, vai dizer o apóstolo Paulo. Ele não é apenas parte da nossa existência, mas ele é a essência daquilo que nós somos. Cristo é a nossa vida. Então isso muda toda a nossa forma de viver, porque nós não mais buscamos sentido em nós mesmos. O sentido da nossa vida está em Cristo. Então nós vivemos nele, por ele e para ele. Meus queridos, a terceira dimensão que Paulo nos chama a atenção é ressuscitar com Cristo. No verso 1 ele já nos diz: vocês ressuscitaram com Cristo. E é exatamente essa ressurreição que nos transporta para uma nova dimensão de vida, para uma nova possibilidade de vida. Porque agora em Cristo, ressuscitado nele, eu já não estou mais preso a essa terra. Eu ressuscitei para viver essa realidade celestial. Eu agora não sou mais apenas cidadão da terra, mas eu sou cidadão dos céus em Cristo Jesus, porque eu já ressuscitei com ele. A quarta dimensão que Paulo nos chama é estar escondido em Cristo. O verso 3 diz: a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. É exatamente isso que nos traz segurança. É isso que pode nos dar paz, porque a nossa nova vida está em Cristo em Deus. O mundo pode nos pressionar, mas nós estamos guardados nele. Nós estamos seguros nele. As tempestades podem vir sobre nós, mas nós estamos na nossa torre forte. Nós estamos no nosso lugar de refúgio, que é guardados em Deus por meio de Cristo Jesus. A quinta dimensão que Paulo nos chama a atenção é ser glorificados em Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, meus irmãos, a glória futura já é uma promessa presente, porque nós vivemos com essa esperança, sabendo que o melhor está por vir, sabendo que a plenitude do céu está chegando, mas eu já posso começar a desfrutar do céu aqui na terra. Então essa identificação nos lembra que nós não somos apenas espectadores da obra de Cristo, mas eu e você somos participantes da obra de Deus por meio de Cristo Jesus. Então o céu já começou a se manifestar em nós. Por isso nós precisamos nos lembrar de buscar sempre, de procurar sempre as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto não é viver alienado da realidade terrena, mas é viver com os valores do céu em meio às circunstâncias da terra. É exatamente isso que nós vamos viver. É como você que é bem mineiro, vai morar lá no estado de São Paulo, lá no estado do Rio, mas o uai não vai sair de você, ele vai te perseguir. O pão de queijo vai estar presente lá na sua casa. O tropeiro vai estar presente lá na sua casa, porque apesar de estar em um outro lugar, você é mineiro. Não é só mineiro de coração, mas é mineiro de nascimento. Você é cidadão do céu. Os valores do céu precisam te perseguir. Eles precisam estar presentes na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na vida da igreja. É isso que é ser cidadão do céu, é trazer essa atmosfera celestial para dentro da nossa rotina, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque é isso que Jesus nos diz em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Isso significa que, estando em Cristo, as nossas prioridades mudam. Buscando e olhando para o alto, a nossa prioridade muda. O reino, ele vem antes do trabalho, o reino vem antes do dinheiro, o reino vem antes da fama. Pensar nas coisas do alto é o que nós precisamos fazer. Paulo, ele continua no verso 2 dizendo: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A nossa mente é um campo de batalha. Se nós pensarmos apenas nas coisas terrenas, nós estaremos cheios da terra. Mas se eu me inundar das coisas celestiais,
eu vou ser dominado pela paz, pela esperança e pela fé que Cristo produz em nós. Então nós precisamos viver como cidadãos nos céus. Assim como Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa, meus queridos, que sim, nós vamos viver na terra, mas como embaixadores do céu. Nós representamos o céu aqui na terra. E nós temos alguns exemplos bíblicos de quem buscou as coisas do alto e conseguiu viver isso. Josué e Calebe, por exemplo, eles estavam ali diante de um povo que só via gigantes diante deles, de um povo que só enxergava que aquela terra era difícil demais de ser conquistada, mas porque o coração deles estava lá no Egito. Era lá que o coração deles estava, mas Josué e Calebe, o coração deles estava em Canaã, estava na terra prometida, estava na promessa de Deus para eles. Por isso, onde outros só viam gigantes, eles viam as promessas de Deus. Eles entraram na terra prometida, porque o coração e a mente deles estavam em Canaã e não no Egito. Abraão é um outro exemplo para nós, porque ele deixou a sua terra, deixou os seus parentes, porque ele buscava uma cidade cujo arquiteto e o construtor é o próprio Deus, conforme Hebreus 11:10 vai nos dizer. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro para nós, quando ele fala em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sou dessa terra, eu sou cidadão dos céus, então se para mim tudo acabar aqui, eu estou no lucro, porque eu estarei com o meu Senhor. A vida de Paulo estava totalmente voltada para o céu. E a nossa vida, onde ela está? Para onde a sua vida está voltada? Esses exemplos bíblicos nos mostram que buscar as coisas do alto não é só teoria, mas é prática. É possível, porque se eles viveram assim, nós também podemos viver com o nosso pensamento nas coisas do alto. E para vivermos isso, o arrependimento é a chave. Quando Jesus nos diz arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, nós entendemos que a chave para vivermos essas coisas é nos arrependermos, porque sem arrependimento nós vamos continuar buscando pelas coisas terrenas, mas quando nós nos arrependemos, nós abrimos espaço na nossa vida para que o céu possa nos invadir e que nós possamos mudar de direção. Arrependimento não é apenas chorar pelo seu pecado, mas é mudar de direção, é deixar de olhar para baixo, para começar a olhar para o alto, para começar a olhar para as coisas do céu, é trocar os valores dessa terra pelos valores do céu. Então, meus queridos, o que nós mais precisamos ansiar e desejar e buscar é trazer essa atmosfera do céu para a terra, porque quando nós buscamos as coisas do alto, nós começamos a respirar essa atmosfera do céu, ainda aqui na terra. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9 e 10, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É trazer o céu para a terra, é trazer essa atmosfera do céu para a terra. Buscar as coisas do alto é trazer o céu para dentro da nossa mente, para dentro das nossas palavras, para dentro das nossas atitudes, porque onde há justiça, há atmosfera do céu. Onde há fé, há atmosfera do céu. Onde há esperança, há essa atmosfera do céu. Onde há paz, há atmosfera do céu. Então, buscar as coisas do alto é permitir que a atmosfera do céu ela molde os nossos pensamentos, molde as nossas prioridades, para que o mundo veja em nós esse reflexo da glória de Deus. Então viva os valores do céu na sua vida, porque buscar as coisas do alto é viver como cidadão do céu em plena terra, é trazer essa atmosfera do céu para dentro da nossa rotina, é viver com Cristo no centro, como o centro da nossa vida, o centro da nossa esperança, aquele a quem nós devemos dar glória. Quando nós buscamos as coisas do céu, nós experimentamos o céu na terra, e isso começa
com arrependimento, com mudança de mente, mudança de direção, mudança de prioridade. É de sempre me lembrar, eu sou cidadão do céu e não da terra. A segunda lição que nós aprendemos e que precisamos, passo que nós precisamos dar na nossa vida é morrer para as coisas terrenas. Os versos de 5 a 9 vão nos mostrar isso. Nós só vamos desfrutar do céu quando nós morrermos para as coisas terrenas. O chamado que nós vemos na palavra de Deus, nesse texto que Paulo nos desafia, é: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer, é uma expressão radical do apóstolo Paulo. Perceba que aqui o apóstolo Paulo, ele não está dizendo para a gente: olha, controlem a natureza terrena de vocês, administrem essa natureza terrena de vocês, reduzam essa natureza pecaminosa de vocês. Não, o apóstolo Paulo diz: matem a natureza terrena pecaminosa de vocês. Porque, meus queridos, a vida cristã, ela não é uma negociação com o pecado, mas ela é uma ruptura definitiva. Jesus, ele reforça essa mesma ideia quando ele nos disse: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é exatamente essa morte para a velha vida, é reconhecer que os valores dessa terra não podem mais governar o nosso coração. Nós já estamos mortos para tudo aquilo que não agrada a Deus. Morrer para as coisas terrenas é essencial para experimentarmos o céu na terra. Nós não podemos trazer a atmosfera do céu enquanto nós continuamos alimentando os desejos da nossa carne. Eu só consigo viver o céu na terra, o céu só invade a nossa vida quando nós expulsamos o pecado dela. Só assim o céu pode fazer parte da nossa vida, porque só existem dois lados nessa guerra: o lado de Deus e o lado do pecado. Ou eu estou do lado de Deus contra o pecado, ou eu estou do lado do pecado contra Deus. Então você precisa decidir de que lado você está nessa batalha e como é que você vai viver a sua vida. Porque é o convite que Paulo nos faz, é para que eu e você andemos com a certidão de óbito no nosso bolso, para nos lembrarmos o tempo todo que nós já morremos para o pecado. Então isso significa que diariamente eu preciso me lembrar que nós já morremos com Cristo, que já houve a morte para o pecado. Romanos 6,11 vai nos dizer: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que eu já estou morto para o mundo. Gálatas 6,14 declara: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É morte do nosso ego, porque Jesus deixa bem claro para nós quando ele nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Meus queridos, a certidão de óbito que nós carregamos no nosso bolso deve nos lembrar que nós não pertencemos mais ao velho sistema desse mundo. O velho eu morreu. A minha vida agora está escondida em Deus por meio de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele, nós vivemos para Ele. É por isso que precisamos viver e andar como cidadãos celestiais, porque os pecados não devem mais nos acompanhar. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, ele lista para nós alguns pecados que nós devemos abandonar da nossa vida. Em 3 categorias, ele nos apresenta pecados morais. Ele diz que a prostituição, a impureza, a lascívia, nós precisamos deixar isso para lá no verso 5. São pecados ligados à sexualidade fora dos padrões de Deus. Eu preciso abandonar essas coisas, porque o mundo ele banaliza o corpo, mas o cristão o consagra como templo, como morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Jesus é quem nos diz em Mateus 5,29, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o para fora de você. É claro que aqui Jesus ele não está falando de mutilação física, mas ele está tratando de radicalidade espiritual. Porque eu e você precisamos cortar pela raiz tudo aquilo que nos leva ao pecado. Se aquilo te faz pecar, corte, elimine da sua vida, faça morrer isso em você.
A segunda categoria de pecado que Paulo trata são os pecados sociais. Ele fala ainda no verso 5 de desejo maligno, de avareza, desejar mal para os outros, desejar mais, sempre mais para si mesmo, porque a avareza, a idolatria, o texto vai nos chamar a atenção. Por que a idolatria? Porque troca Deus por coisa. Eu coloco coisas no lugar onde Deus deveria estar. E nós vivemos numa sociedade consumista, onde nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que já conquistamos. Por isso Paulo nos lembra, olha, a avareza, ela traz sobre nós a ira de Deus, atrai destruição sobre as nossas vidas. Portanto, fujamos dessas coisas. A terceira categoria de pecados que Paulo elenca são os pecados de temperamento e de língua. Ele fala da ira, da indignação, da maldade no verso 8, que são nada mais do que explosões emocionais, fora de controle em nossas vidas, quando eu explodo emocionalmente, quando eu não me controlo, quando eu não faço essa boa gestão emocional, eu estou pecando também, porque isso fere relacionamentos, isso fere pessoas, isso atrapalha o meu relacionamento com Deus. Eu preciso também fugir dessas coisas. Maledicência, linguagem obscena, mentira, ainda nos versos 8 e também no verso 9, Paulo nos chama a atenção. São pecados da nossa boca, da nossa língua, porque a nossa língua, nós sabemos muito bem, ela pode ser tanto um instrumento de bênção, quanto um instrumento de maldição, de destruição. Tudo depende de como eu lido com isso, daquilo que eu olho e observo, como eu governo a minha língua. Tiago vai nos lembrar que a língua é como fogo, que incendeia toda uma floresta, em Tiago 3,6. Então esses pecados, meus queridos, precisam ser eliminados da nossa vida. Por quê? Porque eles não combinam com a nossa nova vida que temos em Cristo. Nós precisamos deixar tudo isso na sepultura, porque já morremos para eles. Precisamos abandoná-los, precisamos nos despojar dele, uma vez que vocês se despiram da sua velha natureza com as suas práticas. Termina assim o verso 9 para nós. Nós já nos despimos dessa velha roupa. Eu preciso deixar isso para trás, preciso abandonar, preciso tirar essa velha roupa do pecado, porque o arrependimento, ele deve ser o nosso novo estilo de vida. Arrependimento não é só um ato inicial, mas é um estilo de vida que eu e você precisamos adotar, de ter um arrependimento diário, de cada dia renunciar ao pecado e escolher por Cristo. Um arrependimento profundo, porque não basta apenas uma mudança de comportamento, é preciso também mudar o nosso coração, porque é dele que procede o nosso comportamento. Então eu preciso mudar o meu coração, mudar a minha mente, para então mudar o meu comportamento também. E o arrependimento, ele precisa ser transformador, porque o arrependimento, ele não deve apenas nos afastar do pecado, mas o arrependimento, ele deve nos aproximar de Deus. Então eu preciso estar mais perto de Deus quando eu me arrependo do pecado. Então arrependimento é morte para as coisas terrenas, é vida para as coisas celestiais. Nós encontramos também alguns exemplos bíblicos de homens que viveram isso, que morreram para o pecado. José é um do exemplo para nós, porque ele se afastou, recusou a proposta da mulher de Potifar, porque ele estava morto para a impureza. Daniel, ele recusou-se banquetear ali com os manjares do reino da Babilônia, porque ele já tinha morrido para essas coisas, ele tinha escolhido Deus, assim como José. O apóstolo Paulo, mais uma vez citando ele nos lembra: eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em Gálatas 2:20. Então seja radical, decida morrer para as coisas do mundo, decida morrer para o pecado, para que Cristo floresça em você. Esses exemplos nos inspiram a viver com uma radicalidade espiritual. E como, meus queridos, eu e você podemos morrer para as coisas terrenas no nosso dia a dia, na nossa mente, filtrando aquilo que nós vemos e ouvimos, evitando conteúdos que alimentam o nosso pecado. No nosso coração eu preciso renunciar os desejos egoístas e cultivar o meu amor ao próximo. Na minha língua eu preciso usar palavras de vida e não de destruição,
para com as pessoas com quem eu convivo, no meu corpo. Eu preciso consagrar a minha sexualidade a Deus. Nas finanças, eu preciso ser generoso e não avarento, fugindo de todos esses pecados. Então, morrer para as coisas terrenas é viver como cidadão do céu, em plena terra. É viver como cidadãos do céu, é trazer essa eternidade para o presente. É trazer, é inundar o Cronos com o Kairós de Deus. É desfrutar do céu na terra. Quando nós morremos para as coisas terrenas, nós abrimos espaço para que o céu invada a nossa vida. Porque o pecado é como fumaça que nos sufoca. E quando ele é expulso, o ar do céu agora pode entrar e pode fazer parte da nossa vida. Então, onde há pureza, há a atmosfera do céu. Onde há generosidade, há a atmosfera do céu. Onde há palavras de vida, há a atmosfera do céu. Onde há arrependimento, há a atmosfera do céu. Morrer para as coisas terrenas é trazer essa atmosfera do céu para a terra. Nós desfrutamos do céu na terra quando nós morremos para as coisas terrenas. Então isso significa renunciar ao pecado, carregar a nossa certidão de óbito no nosso bolso e viver em constante arrependimento, porque o arrependimento nos leva a essa morte espiritual para o pecado. E quando nós morremos para o pecado, eu passo a viver em Cristo. E quando eu vivo para Cristo, eu experimento do céu na terra. E o último passo que nós precisamos dar para desfrutar desse céu na terra é nós nos revestirmos de Cristo. Os versos 10 e 11, portanto, vão nos chamar a uma renovação da nossa vida, da nossa maneira de viver. Paulo nos lembra que o velho homem morreu e agora nós precisamos nos revestir do novo homem que é renovado constantemente em Cristo. E essa imagem de vestir-se, ela é muito poderosa, porque ela significa para nós que, assim como nós escolhemos as nossas roupas para expressar a nossa identidade, nós agora precisamos escolher diariamente nos revestir de Cristo, para então expressar essa nossa nova identidade espiritual. Então, revestir-se de Cristo significa assumir uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. É deixar para trás os velhos trapos da velha vida e vestir-se de beleza e de santidade. Nós já tiramos as velhas vestes, nós já morremos para o pecado. Nós agora precisamos trazer o céu para a terra através dessa nossa transformação diária. Jesus, ele nos chama ao arrependimento, porque o reino dos céus já chegou. E o arrependimento é exatamente tirar as velhas vestes e se vestir do novo. Sem arrependimento, nós continuamos vestidos com as roupas velhas, sujas do pecado. Com arrependimento, nós nos revestimos da pureza de Cristo. E este novo homem em Cristo, Paulo vai nos descrever como alguém que é constantemente renovado. Não é um evento único, pontual na nossa vida, mas é algo que vai acontecer diariamente, constantemente na nossa vida. Uma renovação pelo nosso conhecimento, porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos tornamos semelhantes a Ele. Por isso, o estudo da palavra de Deus diário é essencial para essa nossa renovação contínua. Também há uma renovação pela transformação, porque esse novo homem, ele foi criado à imagem de Deus. Ele tinha sido deformado pelo pecado, mas agora em Cristo, ele foi transformado pela redenção da cruz. E a cada dia, nós somos agora moldados à imagem de Cristo. É claro que ainda há arestas a serem aplainadas, ainda há manchas no espelho a serem polidas, para que nós possamos ser aperfeiçoados e mais parecidos com Cristo dia após dia. E há uma renovação sem barreiras para nós, porque agora em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. O novo homem vive em unidade, sem divisões sociais, culturais ou religiosas, porque em Cristo nós temos unidade. Revestir-se de Cristo é viver como nova criação,
onde tudo se faz novo. Porque agora Cristo é tudo e está em todos. É assim que Paulo termina o nosso texto dizendo: Cristo é tudo em todos. E essa frase, meus irmãos, ela resume a nossa vida cristã, porque Cristo, ele não é apenas parte da nossa vida, mas ele é a razão da nossa vida, ele é o centro, o propósito, a plenitude. Cristo é tudo na Bíblia, porque ele é o fio condutor das Escrituras. Cristo é tudo no plano redentor de Deus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é tudo na igreja, porque ele é a cabeça do corpo. Cristo é tudo no céu, porque ele é o centro de toda a adoração eterna. Quando Cristo é tudo em nós, o céu se manifesta na terra. A nossa vida, ela se torna um reflexo da glória de Deus. Ao olharem para nós, as pessoas devem ver a glória de Deus. Ao conviverem conosco, elas devem experimentar dessa atmosfera do céu que invadiu, que inunda a nossa vida, porque Cristo é tudo em nós. E em tudo que nós vivemos e fazemos, nós exalamos de Cristo. Cristo é o perfume que eles vão sentir ao conviverem conosco. E alguns homens, na palavra de Deus, conseguiram viver isso. A Bíblia nos mostra, o apóstolo Pedro, que de um pecador impulsivo, ele se tornou um apóstolo ousado. Nós encontramos mais uma vez Paulo, que de perseguidor da igreja, se tornou um missionário incansável. E nós temos o exemplo da própria igreja primitiva, que de um grupo perseguido, se tornou uma comunidade vibrante, que transformou o mundo da sua época. Então isso nos mostra que se revestir de Cristo não é só possível, mas é algo tremendamente transformador. Quando eu me despo do velho homem e eu me revisto de Cristo, quando eu visto essa identidade de quem eu sou em Cristo, cidadão do céu, isso é poderoso também. E como que nós podemos nos revestir de Cristo no nosso dia a dia? Mudando a nossa mente, pensando como Cristo pensa, enchendo a nossa mente do que é bom, daquilo que é louvável, filtrando os pensamentos de medo e de ansiedade e substituindo isso por fé e por esperança. No nosso coração, amando como Cristo ama, perdoando, servindo, sendo compassivo. Na nossa língua, falando como Cristo fala, falando palavras de vida, encorajamento e de verdade. Nas nossas atitudes, agindo como Cristo age, sendo íntegros, sendo justos, sendo generosos. Na nossa comunidade, vivendo em unidade, sem divisões, reconhecendo que Cristo é tudo em todos. Revestir-se de Cristo é trazer o céu para dentro de nós, por meio da nossa vida transformada. E Jesus nos disse: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é o caminho para nós nos revestirmos de Cristo. Sem arrependimento, continuamos vestidos com o velho homem. Com arrependimento, nos despimos da velha vida e nos vestimos da nova. Arrependimento é mudança de mente, de coração e de atitude. É deixar o pecado para trás e é abraçar a santidade que eu e você agora precisamos viver. É trocar os valores da terra pelos valores do céu. E só assim nós vamos viver essa atmosfera do céu, ver o céu invadindo a nossa vida. Porque onde há perdão, há atmosfera do céu. Onde há amor, há atmosfera do céu. Onde há unidade, há atmosfera do céu. Onde há Cristo, há atmosfera do céu. Revestir-se de Cristo é viver como cidadão do céu em plena terra. E como diz uma canção que eu gosto muito, dos Arautos do Rei: o céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é aqui. O céu é Jesus, porque onde Ele estiver, o céu será ali. Onde a presença de Cristo, onde Ele está, eu respiro essa atmosfera do céu. Eu passo a viver e desfrutar do céu na terra, quando eu me revisto de Cristo. Então isso significa assumir diariamente a nossa nova identidade, viver em constante renovação e reconhecer
que Cristo é tudo em todos. O arrependimento é o meio de eu me revestir de Cristo. E quando eu me revisto de Cristo, eu experimento do céu na terra. Concluo então, meus queridos, lembrando dessas 3 movimentos espirituais que precisamos fazer para desfrutarmos o céu na terra: buscar as coisas do alto, morrer para as coisas terrenas e revestir-se de Cristo. Buscar as coisas do alto é viver com os olhos fixos em Cristo, trazendo esses valores do céu para dentro da nossa rotina. Morrer para as coisas terrenas é renunciar ao pecado, é viver em constante arrependimento, abrindo espaço para que o céu invada a nossa vida. Revestir-se de Cristo é assumir diariamente a nossa nova identidade, é viver em unidade e reconhecer que Cristo é tudo em todos. Imagine comigo uma igreja que viva assim, uma comunidade que respira o céu, que fala palavras de vida, que age com justiça, que ama sem barreiras. Imagine famílias trazendo essa atmosfera do céu para dentro de casa, no seu cotidiano. Imagine trabalhadores que levam o céu para dentro dos seus trabalhos, para suas empresas, todos os dias. Esse é o chamado de Deus para nós em Cristo. Não é utopia, não é sonho, mas é o que eu e você devemos fazer, viver e desfrutar do céu diariamente, porque o céu já chegou, o reino já está entre nós. A pergunta então é: vamos continuar vivendo como cidadãos da terra ou vamos assumir a nossa identidade como cidadãos dos céus? O convite da palavra é claro para nós: arrependa-se, busque as coisas do alto, morra para as coisas terrenas e revista-se de Cristo. Só assim eu e você vamos desfrutar do céu na terra. E quando o céu invade a terra, tudo muda. A tristeza se transforma em alegria, o medo se transforma em coragem, a divisão se transforma em unidade, o pecado em santidade. O céu é a atmosfera da presença de Cristo, e essa atmosfera já está disponível para todos nós, porque céu não é apenas destino para nós, é uma realidade a ser experimentada hoje. Então não espere o céu pelo futuro, viva o céu hoje. Não seja aquele que comprou a passagem de férias e está só esperando esse dia chegar. Já comece a desfrutar das suas férias agora mesmo, porque a eternidade já chegou, o céu já começou, já é realidade. Traga o céu, traga essa atmosfera do céu para dentro da sua casa, da nossa igreja, da nossa cidade, porque você e eu somos cidadãos dos céus. Não se contente com uma vida medíocre, presa a coisas passageiras dessa terra. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para as coisas do alto e viva como cidadão da pátria celestial, porque o céu é aqui, porque se Cristo está na sua vida, você pode já viver dessa atmosfera do céu, você já pode viver como quem respira do ar da eternidade. Desfrute disso hoje mesmo. Baixe sua cabeça e ore comigo. Pai, ajuda-nos a viver essa atmosfera do céu hoje mesmo. Ajuda-nos a desfrutar dessa eternidade que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a viver essa vida abundante que temos em Cristo. Que possamos nos arrepender, que possamos buscar as coisas do alto, que possamos morrer para o pecado, para as coisas terrenas, e que possamos nos revestir de Cristo todos os dias, fazendo do arrependimento a nossa regra, a busca pela santidade, aquilo que vamos fazer todos os dias, para que seja a atmosfera do céu que nós vivamos em nossa vida, e que todos que estiverem à nossa volta possam respirar dessa mesma atmosfera celestial, possam desfrutar da presença do Senhor em nós, possam desfrutar de Cristo, que é realidade em nossas vidas. É o que nós te clamamos, Pai, e te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.